Olá, eu sou Giovana Oliveira, sou assessora de comunicação aqui na Associação Empresarial de Rio do Sul e esse é o canal ACIRS. E hoje a gente recebe o presidente da Associação Empresarial aqui de Rio do Sul, Jean Sandro Pedroso, que estreia esse programa que vai ter muito bate-papo pela frente. Olá, Jean, tudo Olá, bem? Giovana, obrigado aí. Que bom que a gente pode inaugurar esse canal Assis, tanta coisa boa que a gente pode falar e trazer aqui para o nosso pessoal. Então é bacana a gente estar aqui podendo conversar um pouquinho. E a ideia é a gente falar sobre associativismo, sobre inovação, né? Que inclusive, para quem não sabe, o Jean faz parte do núcleo de inovação aqui da CIRS, né? E a ideia é realmente a gente trocar com o pessoal, saber as novidades, né, do mundo da tecnologia, do empreendedorismo também. E é assim que a gente começa esse programa, então, essa edição. Isso, né? O canal Assis ele surgiu exatamente porque nós vimos que dentro da associação tem tanta história, tanto case, tanta informação super valiosa e importante que a gente pode passar para as outras pessoas, né? Quem olha uma associação, agora vai fazer 77 anos, não imagina tudo o que aconteceu dentro da própria associação. Então, o legal do canal Assis é isso, a gente poder contar essas histórias e contar o que está acontecendo também, o que nós pensamos para o futuro, né? Querendo ou não, a associação ela faz parte de Rio do Sul, os principais pleitos, né, e acontecimentos da nossa cidade, e muitas vezes do próprio Alto Vale, passaram por aqui. Então, até para a gente honrar as pessoas que, né, vieram antes de nós aqui, para mostrar tudo que elas fizeram, para a gente hoje poder estar aqui conversando um pouquinho, para estar existindo esse canal, e para a gente também mostrar esse trabalho e valorizar o que acontece aqui dentro da própria associação, né? Nós temos aí mais de 600 associados e dentro deles tem histórias fantásticas, né? Não só nos núcleos, nas empresas, tudo que essas pessoas fizeram de trabalho voluntário. Então o canal Assis ele nasceu para isso, para a gente mostrar esse todo o trabalho, e valorizar essas pessoas. É isso que a gente precisa fazer hoje e eu acredito que o canal Assis vai ser fantástico para isso. Exatamente, até você está falando de um ponto bem importante, que é a questão da história da CIRS, né? A gente vem aí durante muitos anos construindo esse legado, e por falar em história, a gente também quer saber a tua história. Afinal de contas, o Jean, além de ser presidente aqui da Associação Empresarial, né, de estar como presidente, também atua já no empreendedorismo há 16 anos à frente da Efetiva. Como é que iniciou esse teu interesse pelo associativismo, por empreender? Como é que foi? Como é que iniciou a tua história? Bem, o Jean, eu sempre digo que o Jean é uma pessoa bem comum, bem normal, como todas as outras, né? Mas ele sempre teve vontade de empreender. Ele sempre gostava de empreender nesse sentido. Então, assim, eu comecei a Efetiva com 21 anos, né? A Efetiva esse ano fez, na verdade, 28 anos. E nesses 28 anos foi um baita aprendizado, né? Imagina, uma pessoa de 21 anos, não tínhamos acesso à informação como nós temos Bem hoje, diferente, bem né? diferente. Você pensar em gestão, capacitação, acesso aos empresários, então, assim, sempre foi um pouco mais difícil, né? E, na verdade, o associativismo já nasceu comigo nesse sentido, porque eu sempre entendi que participar de entidades assim eram bastante importantes, né? E assim foi o meu começo, né? Então, como empresa, na verdade, a gente começou bem sozinho, mas já participando de alguns encontros de empresários para tentar aprender um pouco, né, do que era, não associativismo, mas o que você podia fazer de diferente na sua gestão de empresa. Mas com 21 anos, confesso para você que, nossa, foi muita porrada que a gente leva para maciar o trajeto, para né? aprender, para você imaginar, né, tudo que é uma empresa. E você começa muito pequeno, então você começa totalmente no operacional, com um sonho maravilhoso, né? A Efetiva começou como uma escola de informática, por exemplo, né? Começou com uma parte de software, uma parte de programação e uma escola de informática. E aí a gente começou com essa parte de programas que a gente fazia para algumas empresas, e em 96 surgiu uma parceria com o Colégio Dom Bosco para a gente trabalhar informática dentro das escolas, né? No caso, dentro do Colégio Dom Bosco. E a gente começou a fazer isso. Nesse tempo eu também dava aula no Senac, né? Então foi juntando, né? Eu já era um pouco professor nessa hora, já era professor também aqui na Efetiva tal, e era professor dentro do Colégio Dom Bosco da parte de informática. Então a gente começou a trabalhar um pouquinho sobre isso. Então, mundos muito diferentes, né? Imagina, hoje a gente está falando assim fácil de um celular, de computador, não faz ideia
naquela época, eu gosto de lembrar que para instalar um Word e um Excel eram 32 disquetes. Eu ia falar o disquete. Né? Disquete eu falo isso para o meu filho, ele não faz nem ideia do que é o disquete hoje. Mas, assim, então, assim, começou nesse sentido, né? E o associativismo da Assis mesmo começou em 2006, quando a gente uniu as empresas de informática aqui e criamos o Uniave, né? O núcleo de informática aqui da associação. Nós estávamos sentindo já que a gente precisava se unir, né, a parte de informática para a gente conseguir algumas coisas, né? Juntar capacitações. A área de informática continuava crescendo bastante, mas sempre foi uma área onde o acesso aos principais conteúdos sempre foram mais complicados, né? Eu digo assim, mais complicados porque hoje o YouTube, né, e as redes sociais são muito fáceis. Mas, gente, naquela época não era assim. Você não tinha esse acesso à informação. Então, os cursos, quando a gente está falando, a gente tinha que trazer as pessoas para cá, para dar capacitação. Não existia um online, não existia fazer uma videoconferência, por exemplo, do jeito que a gente conhece hoje, tão fácil, tão simples, né? Então, a gente juntou o núcleo para começar isso, para a gente se fortalecer, né? E a gente começar a fazer treinamentos, trazer capacitações, trazer juntos o que trazer individual seria muito complicado. Então, nós temos bons professores, né? Fizemos muitas capacitações para as empresas, né? Para os funcionários das empresas, e ali foi o meu início de associativismo aqui dentro da associação. Em 2006, nós tivemos o Sandro, que era o nosso coordenador, ficou 1 ano. Em 2007, nós tivemos um outro coordenador, mas ele teve que sair, eu era vice-coordenador, né? Coordenador adjunto hoje. E ele teve que sair, eu assumi e fiquei aí 2 anos, né, à frente do Uniave, e com isso começou a minha história dentro aqui da própria associação. E aí com isso depois fui convidado para fazer parte da diretoria, né, participei do Conselho Fiscal, e agora não tenho certeza se era 2010, 2011, e eu fui convidado pelo Ciro, pelo presidente Ciro naquela época, para fazer parte da diretoria como diretor de capacitação, né? Já era algo que eu conhecia um pouco, né? Eu trabalhei com capacitação, e para a gente conseguir fazer realmente a área de capacitação da associação crescer bastante. Ela já era, naquela época, já estava um pouco significativa, mas a nossa ideia era se tornar muito significativa, né? Tanto é que a gente conseguiu em 4 anos, aí eu fiquei mais uma diretoria. Em 4 anos a gente conseguiu fazer a área de capacitação ser, né, hoje o principal produto dentro da associação. Né? Então, o PGVE e outras capacitações que a gente trouxe, né? Hoje o Assis ao Cubo, mas naquela época a gente fazia muita parceria com o Sebrae, muita parceria com a FGV, então nós trazíamos capacitações diferenciadas, porque sempre foi um propósito da associação, né? E acho que se confunde um pouco com o Jean ali. Quando a gente fala assim, a associação em si, por que a gente tem a capacitação aqui dentro da associação? Porque naquela época era muito difícil você contratar bons professores para dar capacitação dentro das empresas. Então existia essa área de capacitação para a gente conseguir trazer. Então a associação sempre teve esse propósito, né, essa proposta de capacitar as empresas para que elas melhorem suas gestões, para que elas treinem melhor seus funcionários, para que elas possam atender melhor e para que elas continuem no mercado, né? Uma preocupação muito da associação é a perene das empresas. A gente fica extremamente triste quando a gente vê, por exemplo, uma empresa fechar, faz parte, claro, mas são pessoas que de repente agora não estão mais empregadas, né? É uma empresa que deixou de existir, de gerar receita, de gerar imposto, de ter funcionários lá trabalhando. Então, para nós, trazer essas capacitações, né, é exatamente para isso, para que a gente consiga cada vez tornar as empresas melhor preparadas para enfrentar os desafios, né? E na sua fala até fica bem claras duas questões que até condizem muito com o trabalho da associação, né? A primeira é a questão das relações, de criar boas relações, né? Você veio falando até agora sobre isso, sobre ter o envolvimento, ter a parceria com uma pessoa, com uma empresa aqui, outra empresa de outro setor, e também a necessidade de se capacitar justamente porque a gente está no processo de evolução tecnológica constante, ininterrupto, e a ideia é que não pare mais. Por exemplo, como é que era 10 anos atrás? 2011? 2012? Não faz tanto tempo. Não faz tanto tempo. Era totalmente diferente. Isso então, mesmo. como é que era empreender lá 16 anos e agora? Como é que você observa essa questão, além do empreendedorismo em si, da necessidade de boas relações, de bons contatos, de manter proximidade? Até também para uma questão de troca e aprendizado, né? Bem,
a gente sempre pode dizer que a tecnologia, ela sempre tem dois lados, né? Depende muito do que você usa. Então, ela tem o lado bom, realmente, que ela te trouxe uma vantagem de informações hoje que nós não tínhamos lá naquela época. Então, naquela época, para você realmente fazer bons cursos, você precisava, vamos lá, sair daqui. Essa era a verdade. A gente tinha que sair do Alto Vale para fazer os melhores cursos em Blumenau, em Joinville ou São Paulo, né? Florianópolis. Mas a nossa base, a gente via quase sempre o pessoal ia a Blumenau, né? Ia a Joinville ou ia a São Paulo para fazer as melhores capacitações. Então, com a associação aqui, nós conseguimos trazer muitas dessas melhores capacitações para cá, para alcance da maioria dos empresários. Mas naquela época era apostila, né? Hoje você está falando assim, eu estou com um problema disso. Você coloca, de repente, no Google e o Google te responde com N formas, de repente, de resolver aquela situação. Que é o nosso telecurso isso, exatamente. Né? Isso, exatamente. Telecurso 2000. Então, pensar que o telecurso naquela época era fantástico, né? Pensar a oportunidade que foi. Totalmente. Mas há 10 anos atrás, não dá para dizer que empreendedorismo era mais ou menos difícil, né? Eu acho que não, porque assim, tem os desafios de cada momento. Naquele lá, você tinha essa dificuldade, de repente, dos melhores profissionais, da capacitação, de ter realmente acesso melhor a alguns mercados e tal. E hoje em dia eu entendo que você tem o desafio que você tem muito concorrente. Lá você tinha concorrente, de repente nem tanto, mas você não concorria com o mundo todo, né? E hoje você concorre com o mundo todo, né? Então, então assim, não dá para dizer, eu entendo que não dá para dizer que era mais difícil ou mais fácil. Tinha as suas dificuldades, né, e as suas vantagens em cada um desses momentos, assim. Mas uma coisa legal, e acho que a associação sempre conseguiu trazer isso, né? O relacionamento, o networking que a gente consegue fazer dentro da associação é fantástico. E é isso que é um dos grandes diferenciais de você estar dentro de uma associação como é a CIRS, né? De você poder ter contato, de repente, com empresários, com empreendedores, que normalmente você não teria. Que se você batesse na porta das empresas dele, eles não te atenderiam, né? Dentro da associação a gente consegue fazer esse link, né? E a Efetiva também, ela cresceu por causa desse link, né? Quando a gente entrou realmente em 2006 dentro do Uniave, que abriu várias outras oportunidades, né? Dentro da associação é mais fácil, você consegue realmente acesso mais fácil a algumas coisas. E esse acesso mais fácil permitiu a gente crescer mais rápido, né? Ter acesso a empresários, muitos empresários grandes que já passaram pelos problemas que você, de repente, está passando agora, e eles podem te dar dicas de como resolver isso, né? Eu gosto sempre de dizer que a CIS, que a associação, ela te permite não reinventar a roda. Você olha, tá, eu estou com esse problema, e quem é que, de repente, já passou por esse problema? Tal pessoa, e você vai lá e tenta buscar informações para resolver aquilo, né? E uma das coisas que a gente gosta bastante de dizer, sabe, Giovana, é que dentro da associação, o retorno é proporcional ao seu investimento. O pessoal sempre pergunta, mas na CIS de repente pode ser difícil de fazer negócios. É verdade. Se você vem só para uma reunião, vem só para uma palestra, né? Se for só por isso, eu entendo que vai ser mais difícil realmente para você ter mais retorno dentro da associação. Mas se você participa de um núcleo, se você faz parte lá, quando for convidado para participar de uma palestra, quando você é convidado, por exemplo, para de repente organizar um evento, né? Quando você vai numa missão empresarial, quando você tem aqui as sessões de negócios internas nossas né, que são feitas aqui com diversos núcleos. Quando você começa a participar disso, o seu retorno é muito maior, porque as pessoas começam a te enxergar, né? E é isso o diferencial da associação, sabe? Então, quanto mais você participa, mais você vai ter retorno. O retorno pode ser em negócios, né? E acho que isso é uma coisa que eu posso dizer como efetiva. Nós fizemos muitos negócios. Muitos negócios nós fizemos né, com a empresa, né, a Efetiva, com muitos outros empreendedores que estão dentro da associação. Mas por quê? Porque a gente tentava vender? Não, porque a gente estava presente, eles olhavam para a gente, tinham um desafio e nós conseguimos resolver aquele desafio que eles tinham, né? E acho que essa é a grande questão que as pessoas têm que entender. Não é porque você paga a mensalidade, por exemplo, de um clube ou de uma... Como é que a gente pode dizer? De um treinamento, alguma coisa assim, que você vai ficar melhor.
É quando você realmente põe na prática aquilo, você faz valer Aplica, aquele né? investimento, aplica, é que você começa a ter um diferencial, que você começa a ter um retorno. Então, por isso que é importante a gente sempre alertar o pessoal, né, as pessoas. Entrei dentro da associação, né? Parece que daí eles já estão assim, tá, quando é que eu vou fazer negócio? Falei, gente, não é assim, não é assim na Como vida. tudo Né? na vida, Isso, né? Tem suas vai escadas. escalando, né? E é assim que a gente precisa realmente pensar dentro da associação. Mas é impressionante. Você olha as empresas que as pessoas, né, que seus empreendedores ou seus colaboradores participam mais dentro da associação, é impressionante como o retorno daquela empresa é muito maior. Até no dia do Summit, que foi agora dia 19, né, de maio, a gente conseguiu observar quem estava trabalhando aí, fazendo fotos, enfim, tudo. A gente conseguiu observar o pessoal de uma empresa X, parado na frente do stand da empresa Y e conversando, e falando, enfim. Mesmo que não seja, né, uma relação de negócio, algum tipo de relação está sendo construída e vai que no futuro, né? E vai que no não futuro. aconteça. E dentro Isso disso... é ótimo. E dentro disso, assim, daí acabou surgindo, né? O Jean é meio metido, então, onde surgia uma oportunidade, olha, precisamos de alguém para fazer isso, né? E eu levantava a mão, eu gosto desse desafio, eu gosto de poder ajudar, eu entendo que a associação me mostrou vários motivos de colaborar com a sociedade em geral, né? Eu tinha esse pensamento, de repente eu não sabia como, mas dentro da associação eu comecei a perceber que era mais simples se você se colocar à disposição, né? Então, nela... Além de diretor, daí pude, por exemplo, implantar o Observatório Social aqui de Rio do Sul, né? Fui uma das pessoas que implantou, me tornei presidente do Observatório Social, me tornei vice-presidente do Observatório Social de Santa Catarina, me tornei vice-presidente do Observatório do Brasil, e atualmente, né, agora em abril, eu me tornei presidente do Observatório Social do Brasil. Então, né, uma entidade aí com 150 observatórios, mais de 3.500 voluntários. É simples, é fácil. Gente, eu acredito nessa causa, eu acredito que a gente pode juntos fazer a diferença. Né? Eu acredito realmente, mas mais do que acreditar, eu mostro que quando a gente participa, a gente consegue fazer as coisas. E como é que é estar com a mão levantada sendo presidente? Como é que é? Porque é corrido, são muitas coisas, mas valem a pena. Vale a pena, vale a pena. O aprendizado que você tem dentro da associação é fantástico, né? Dentro das entidades em si, né, que você tem é fantástico. Mas uma das pessoas que me falou e que acho que deixou bem claro também, falou, Jean, quando você assumir como presidente, né, digamos assim, é um degrau final dentro da associação, né? Você vai continuar participando, mas você se tornou o presidente dela. É que o presidente tem que servir os outros, né? Tem que fazer os outros funcionarem. Então, é por isso que eu acho que a parte mais importante realmente de ser presidente nem é tanto aparecer ou estar em evento, mas é conseguir fazer com que que as outras pessoas, os outros diretores, a nossa equipe funcione bem, trabalhe bem, né? Para que eles possam desenvolver o trabalho. Porque você, como presidente, vai passar. Né? E você precisa deixar melhor aquilo que você recebeu para que outra pessoa, que vai de repente se tornar o próximo presidente, possa fazer melhor ainda, né? Tendo equipe, tendo gestão. E acho que foi uma das coisas que realmente a gente conseguiu trazer nesses anos. Né? Nós fizemos um trabalho contínuo. O que está sendo feito hoje foi planejado alguns anos atrás. Né? Tá certo que a pandemia jogou muitos planos fora, né? Muito planejamento. Uma readaptação também de muita coisa. Né? Mas se a gente pensar, ela trouxe algumas coisas, né, diferentes, ela apressou algumas coisas, facilitou outras, mas hoje, por exemplo, nós vivemos num grande dilema. Né? Hoje o voluntariado, o associativismo está passando por uma grande questão hoje. Nós estamos percebendo um pouco a falta de líderes. Então, nossa missão é continuar mostrando a importância de ter líder, né, de uma associação, de uma entidade, ter gente à frente, né, voluntária, buscando cada vez o melhor para aquela entidade, o melhor para a nossa sociedade, porque é assim que a gente vai realmente transformar o mundo. E como é que pessoalmente estar como presidente da CIRS te afeta, te toca de alguma forma? Pessoalmente, não só como empresário. Pessoalmente, né? Então, assim, como eu já estou há bastante tempo, então você meio que já está já um pouco acostumado, né? Mas claro que quando você se torna presidente, você está no meio de tudo, né? Por mais que de repente você não resolva as coisas, as pessoas lembram, não, mas o presidente é o Jean, ele tem que dar uma opinião, ele tem que falar alguma coisa. De repente você nem sabe de nada a respeito daquele assunto, mas você está lá para isso.
mas pessoalmente eu vejo, é fantástico o aprendizado que você tem estando à frente. É isso que eu gosto de ver eu como presidente dentro da associação. O aprendizado, sabe? As pessoas que você conhece, os relacionamentos que você faz, tantas pessoas melhores que vocês, que você consegue tirar proveito, né, de boas práticas, de ideias que eles tiveram, de compartilhamento, né, que você consegue, por exemplo, hoje estar passando as suas ideias, né, as ideias da própria associação para melhorar realmente a nossa Rio do Sul, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil. Então, para mim, é muito significativo estar à frente da associação. Não digo que foi um sonho, porque eu acho que eu fui, aos poucos, né, escalando isso. Eu não tinha pensado em ser, vou ser presidente, eu quero ser, né, como eu já escutei alguns, não, eu quero ser presidente daquela entidade. Eu não tive esse sonho. As oportunidades foram aparecendo, eu fui levantando a mão, né, e hoje eu estou aqui. Mas é gratificante. É gratificante estar à frente de uma entidade como é a associação, que você pode fazer tanta coisa. É muito bom. Esses dias a gente estava até conversando a respeito de como as pessoas enxergam a associação. O que é a associação empresarial, Gê? Qual é o trabalho dela? Qual é o trabalho dela, né? A gente muitas vezes tem que voltar um pouco na história para as pessoas entenderem por que ela foi criada e a dinâmica que vai acontecendo durante essa trajetória, né? Quando foi criada, a gente sempre chamava que era a Casa do Empresário. Se a gente acha que hoje facilitou muito, né, as redes sociais, 10 anos atrás já não era tão fácil assim, 20 anos não era com certeza. Em 1945, com certeza, tinha muitas outras dificuldades, né? Mas essas dificuldades foram exatamente isso, se unir para a gente conseguir se tornar mais forte. Por isso que nasceu a associação, para representar perante uma prefeitura, para poder você ter um número maior de associados para, de repente, requisitar alguma coisa. Para você mesmo, naquela época, né, quando a gente fala 1945, né, terminando a Segunda Guerra, olha os desafios que eles tinham na época, né? A gente nem fala de BR-470, né? Que pena que eles, né, não saberiam que a gente não conseguiu resolver o problema da BR-470 ainda. Né? Até hoje. Até hoje. Mas realmente é unir forças. Este é o principal objetivo da associação empresarial. Então, unir as forças, por quê? Com a união dos nossos esforços, nós conseguimos realmente enfrentar os principais problemas que afetam o empreendedor. Uma carga tributária, né? Uma infraestrutura, né, como a BR-470, gestão, capacitação, porque mesmo que hoje a gente tenha as facilidades, não tínhamos antes. Então, trazer gente aqui, pessoas, profissionais, os melhores profissionais de mercado, né, como aconteceu no Summit, olha que fantástico que foi trazer aqueles profissionais para compartilhar. Acho que sozinho seria muito difícil a gente conseguir fazer um evento dele. Mas juntos, nós conseguimos trazer pessoas fantásticas que deram, né, o seu conhecimento, trocaram o seu conhecimento ali de forma gratuita. E a associação existe para isso. Qual é o seu desafio? Né? Eu sempre digo, empreendedor, qual é o seu desafio? A associação pode te ajudar. Se ela não pode resolver o problema em si para você, mas ela pode te conectar de alguma forma. Te dar um norte, te dar um norte, né? Te dizer que, de repente, um empreendedor que passou por isso, acionar a nossa rede de relacionamentos. A única coisa que a gente não faz é pegar na mão. A gente dá o caminho, mas você vai ter que trilhar ele. Acho que isso é uma coisa importante, né? Reforçar novamente para as pessoas. A associação permite você fazer muita coisa. Quanto mais você usar a associação, mais você vai se beneficiar a respeito dela. Mas a gente não trilha o caminho para você. Isso é você que faz. Como é que é a frase? Não é dar o peixe, mas ensinar a pescar? É isso aí, perfeito. E uma das coisas que sempre chamou a atenção, e acho que essa é uma trajetória importante da associação, quando a gente fala muito em empreendedor, em empresário, né, a gente hoje começa a perceber, por exemplo, assim, que se investe realmente em treinamento para os colaboradores. E a associação sempre pegou um pouco mais pesado em dizer assim, que legal, gestor, né? Que legal, empreendedor. Você está investindo nos seus colaboradores. Mas e você? Quando você está fazendo um curso? Quando você está se capacitando? De nada adianta, não é que nada adianta, mas do que adianta só o seu colaborador se profissionalizar se você não? Você também precisa estar melhor, né? Porque daqui a pouco ele vai vir com uma ideia, com algo diferente, e você vai estar naquele seu mundo, né, mais bitolado, porque você não está aberto a esse novo.
Então, também é um papel da associação fazer essa provocação para os empresários. Até... Pode falar, pode falar. Um outro papel, eu acho que importante, e é uma coisa que eu sempre defendi dentro da associação, é que a gente precisa se posicionar. Né? Então, assim, sempre foi uma separação. Né? Vamos lá, nosso pai, nossa mãe falava, política e religião não se fala. Né? E o que está acontecendo hoje? Todo mundo fala de tudo. Né? E os empresários, quando a gente vai falar religião, eu não vou discutir, isso é algo muito pessoal. Mas política, né? A política em si é muito importante a gente se posicionar como empresário. Porque é uma conta que os empresários, que os empreendedores pagam muito caro. No Brasil é muito caro, é muito difícil ser empreendedor. Né? Quando a gente olha outros países, né, o pessoal fala de repente muito Estados Unidos, mas não faz a diferença do que é pagar um imposto lá e voltar e pagar um imposto aqui e não retornar para as pessoas. Né? Então, a associação, dentro desses anos, um dos trabalhos que nós fizemos também foi se posicionar. Nós não concordamos com o fundão, então fizemos um manifesto. Né? Teve alguma coisa que de repente na Câmara de Vereadores aqui de Rio do Sul aconteceu, nós nos manifestamos. Com a prefeitura, fomos lá conversar. E assim nós fomos tomando partido das principais decisões que afetam o Brasil e que afetam a vida do empresário e do empreendedor. Então isso também é dentro da associação, isso acontece dentro da associação. Então é algo que a gente hoje provoca bastante. Empresário, você precisa realmente participar da política. Não é politicagem, é política. Isso. É discutir, né, as principais políticas públicas que afetam tanto o empreendedor, o empresário, como afeta a sociedade em geral. E muitas vezes, quando a gente aceita algumas coisas, nós pagamos o preço muito caro por isso. Né? Então, como hoje, como associação, nós não estamos em cima do muro. Nós realmente nos posicionamos. Não queremos nada fora da lei, não queremos nada que seja bom só para um lado. Nós queremos que seja bom para todos os lados. Mas, por enquanto, só é bom para um lado. Costuma ser o Estado e isso não traz vantagens para o povo brasileiro. Então, a associação, né, as associações, elas tentam se manifestar nesse sentido. E até porque você falou da questão da política que não se discute, né? Na verdade, não tem como a gente não discutir, sendo que ela está presente em todos os âmbitos, né? Quando a gente fala de educação, quando a gente fala de alimentação, de várias coisas. Então, mesmo que às vezes a gente não se dê conta na nossa vida, no dia a dia, mas a política está, sim, é presente e a gente precisa olhar com bastante atenção, né? Porque, afinal de contas, envolve a gente e aos demais de forma direta ou indireta, né? Então... Mas acho que esse, Giovanni, é a grande questão que a gente fala para os empresários. Né? Porque a gente foi tão incutido a não discutir política e religião, que de repente, quando a gente começa a discutir, as pessoas... É claro, daí tem partido A, partido B, tal, mas eu não entro nesse mérito, não é o caso. A pergunta sempre é o seguinte, como é que a gente faz um Estado ser um pouco menor, mais voltado realmente para as pessoas, né? Então, um Estado, de repente, muito grande, que a gente vai muito dinheiro para lá, de repente para Brasília, e não volta o dinheiro para onde a gente precisa, melhor saúde, educação, né? E aí entra o caso, por exemplo, que você falou de educação. É importante os empresários entrarem na parte de educação? Claro! Olha só o apagão de mão de obra que nós estamos tendo agora. Né? Então, não temos mão de obra, nossas crianças, elas saem, né? Nossos adolescentes saem, de repente, do segundo grau, vão para a faculdade, e na faculdade saem lá para o mercado de trabalho e não estão preparados para enfrentar. E o mercado de trabalho muitas vezes é diferente do que a gente fala na faculdade. E essa... A teoria e a prática, né? Exatamente. Então, essa distância é muito complicado para a gente. É claro, tem que ter a teoria, não é isso, mas tem que ter mais, tem que ter um pouco mais lidar com a prática, né? Com o que acontece. Só que no mundo dos negócios tudo é muito rápido, muito ágil. E aí é essa discussão que a gente precisa ter. Então, por exemplo, nós temos no Brasil, né, até para não entrar muito, mas pegar a parte financeira, olha os problemas financeiros que nós temos. As nossas crianças, os nossos adolescentes deveriam falar sobre educação financeira. Devia ser algo mais consciente. E olha a batalha que está sendo para a gente colocar a educação financeira dentro das escolas. Isso não deveria ser tão complicado. Então, como é importante a gente realmente participar para mudar isso. Até a gente conversando aqui esses dias, eu, a Bruna, o pessoal aqui do time da Sears, e ela falou uma coisa que é bem interessante. A gente estava brincando sobre, sou de humanas, sou de exatas. E aí ela falou que ela até esse momento, totalmente de humanas, porque ela nunca prestava atenção no troco dela. E aí um dia ela
como dizem, né, os antigos, ela tirou por capricho de começar a contar o troco, e ela percebeu o quanto de troco vinha errado. Ou para mais, ou para menos. Porque além de ela não saber fazer essa conta, ou eu, né, Giovana, a pessoa que está ali me atendendo também não sabe. Não sabia, exatamente. E aí, como é que fica? Então, a gente percebe realmente, as pessoas às vezes não têm a capacitação adequada. E aí o mercado todo sofre, né? Todo sofre, porque de repente essa pessoa vai levar mais tempo para entrar no mercado de trabalho. Quando entrar, vai demandar mais investimento, né? Então, nesse investimento, a empresa vai ter que realmente investir mais nele para isso, né? Não que a empresa não vai investir, não é isso. Mas se ela entrar mais preparada, ela dá retorno mais rápido, né, do que a gente faz, e até ela vai se sentir melhor a respeito disso, né? Então, se preparar para a vida, se preparar para os negócios, é isso também que a associação faz. Então, assim, né, não consegui dar uma linha geral, mas um monte de coisa que a associação está envolvida, que ela faz parte e que, de repente, as pessoas não conhecem, né? E muito do que nós fazemos aqui, Giovana, acho que é importante, muitas vezes afeta a vida de todo mundo, né? Mesmo que você não faça parte da associação. Mas quem faz parte da associação, já conseguimos aqui, por exemplo, processos que a gente entrou onde nossos associados tiveram benefícios, né? Processos que a gente conseguiu lá de CMS e outros ali que aconteceram. Por quê? Porque nós estamos sempre buscando realmente trazer melhores benefícios para os nossos associados. E uma coisa que eu acho muito, muito interessante mesmo, que não tinha, né, muito tempo atrás, é a questão hoje do MEI. Né? O MEI pode vir para cá e receber uma capacitação, receber algum tipo de orientação, até a gente está num espaço que proporciona esse contato com outras empresas e tudo, até o próprio Sebrae como nosso parceiro. Então é muito bom, imagina, você está abrindo a sua empresa ou já abriu e está cheio de dúvida, com a cabeça a 1000 por hora, não sabe por onde começar. A gente consegue dar esse subsídio, né? Isso é muito válido, porque a pessoa está se sentindo no escuro, e aqui ela consegue encontrar uma certa luz, né? E acho que essa é a parte, é mais uma das áreas que a própria associação entra e que as pessoas têm que entender, né? Então, assim, hoje, se você quiser empreender, você tem muito mais informação, né? Mas você também vai ter mais desafios. Então, vem para a associação, né? Se conecta aqui, os seus desafios, muitos já passaram e já tem resposta para isso. Então, por isso que é bacana quando realmente ele entra na associação, faz parte, né? Entra na dinâmica dela, entra na parte de um núcleo, tira um tempo para isso. Muitas vezes as reuniões são fora do horário, então dá para a pessoa participar. Mas quando você não fica só na parte operacional, quando você entra um pouco na parte estratégica, realmente, ou quando você faz esses relacionamentos, você começa a perceber os ganhos que é estar dentro da associação e os ganhos para o seu negócio, né? A gente gosta realmente sempre de dizer, né, tipo, com os núcleos, é importante fazer negócio. Eu vim aqui para palestra, para conhecimento. Não, tudo isso é importantíssimo. Isso vai fazer negócio mais à frente. Mas muitas vezes você faz negócio na hora, porque você está lá, né? E é isso, os MEIs, né, não podem perder essa oportunidade de estar aqui na associação para isso. Até porque as vendas em si, né, seja do que for, de qual segmento for, tudo é relacionamento, né? Exatamente. Né? Então, não adianta muito o seu produto ser incrível se você não está em conexão com as pessoas que vão poder conhecer mais sobre ele. Se você não está sendo visto, né? E aqui você é visto por muita gente. Então, de repente você pode investir dinheiro em marketing, pode fazer N ações, mas muitas vezes as pessoas não estão naquele canal que você está anunciando. De repente você vem aqui, faz um pitch no Café com Novos Associados, né? Fala um pouco da sua empresa, pronto, 40 pessoas de repente viram você e agora já conhecem o produto. Então, não perder essas oportunidades aqui dentro da associação. E isso acontece também já no primeiro contato nos núcleos, né? Com o pessoal, à medida que vai se envolvendo dentro dos núcleos, essas aproximações, elas são naturais. São né? naturais, exatamente. Né? A pessoa se apresenta, entra no núcleo, já vai falar um pouco da empresa dele, daqui a pouco num café alguém já vai, né, falar, o que tu faz isso, faz aquilo, eu estou com essa dúvida. Né? E assim você vai acontecendo os negócios naturalmente. Né? Mas daí entra aquilo que eu falei, né, Giovana? O retorno é proporcional ao seu investimento. Quanto mais você investir, é impressionante, mais você vai ter retorno. Tá? E a ideia é sempre ficar de olho nas nossas redes sociais, né? Pra gente, a gente sempre está divulgando os eventos, os calendários de ações, porque sempre são eventos incríveis, né? Que nos estimulam de alguma forma, nos tiram da zona de conforto, né? São palestras também, então o espaço está sempre aberto para o pessoal poder utilizar. Isso. A gente tem, né, teve aí
as capacitações que a gente fez a parceria com o Sebrae, que são fantásticas, né? Então marketing, liderança, financeiro, então você pode se cadastrar e ter ali uma hora de consultoria gratuita para sua empresa, né? Principalmente para quem é MEI, que de repente vai ter um pouco mais de dificuldade de acesso, mas para qualquer empresa. Queremos lançar aí a parte de inovação também para uma consultoria. Então tem os programas, né? O PGVE, tem as capacitações, tem o Empretec agora, né? Então, gente, o Empretec é um divisor de águas quando a gente escuta falar sobre ele. Então, para quem de repente quer começar a sua parte de empreendedorismo, é fantástico estar, né, fazendo um curso desse. E mais, né, gente? Aí, os núcleos que a gente tem, os núcleos estão voando, né? Passou essa pandemia, a gente vê os eventos voltando, as palestras, a gente teve a palestra de início do ano, como vender mais. Então, é muita coisa que acontece na associação que algumas vezes a pessoa pode até dizer assim, eu não consigo acompanhar tudo. Gente, é isso mesmo, a gente não consegue acompanhar tudo que acontece na associação, mas escolhe participar de algumas coisas. Vai fazer diferença. É impressionante como faz diferença. É impressionante a gente escutar as pessoas assim, dizendo assim, eu não queria ir naquela palestra, estou com uns problemas. Cara, faz uma força, tu vai gostar. E aí vai, cara, ainda bem que tu falou que para mim aparecer nessa palestra. E volta assim, né? Volta ligado. A volta mente a mil. Exatamente. A gente precisa desse tempo de conectar novas ideias, né? de perceber o que acontece ao nosso redor. Quando a gente está muito no operacional, isso acontece realmente. A gente fica muito ligado nos problemas do dia a dia e não, de repente, não percebe as oportunidades que estão surgindo para o nosso setor, para a nossa empresa e assim por diante. Então, é participar. Participar faz diferença. Não se preocupe, você não vai conseguir participar de tudo porque é muita coisa que acontece dentro da associação. Mas quando você começar a participar, o seu retorno vai ser fantástico. É isso aí. Já a gente está chegando no finalzinho, então, da nossa entrevista. No nosso próximo episódio, a gente vai conversar com o Kleber. O Kleber vai trazer para a gente as bandeiras, né, que a CIRS sempre levantou. E eu quero te fazer uma pergunta em relação a esse tema que já está bem questionado há muito tempo, que a gente fala sobre isso, que é o ponto de vista que a associação tem em relação à questão justamente política com a 170. Bem, para a gente engatar com o assunto que o Kleber vai trazer na próxima. Com ele vai trazer. O Kleber vai poder explicar melhor. Mas o que a gente pode perceber é o seguinte, nós levamos muito tempo para realmente estar mais aprofundado no assunto BR-470. Em que sentido? Nós deixamos muito na mão dos políticos. E os políticos, a gente foi descobrindo, quando a gente foi se aprofundando, né, principalmente com o trabalho do Kleber, que eles não sabiam de quase nada, eles não cobravam quase nada, eles não iam realmente atrás da BR como deveria ser. Nós descobrimos, por exemplo, né, hoje é fácil a gente falar isso, mas não era naquela época, que para você poder duplicar a BR, você precisa de um projeto. E a gente cria duplicação, mas se não tem um projeto, não adianta você pedir a BR. Então primeiro a gente tem que pedir, vamos fazer o projeto, depois que faz o projeto, a gente vai pedir a duplicação, o verbo e assim por diante. Então o que a gente percebeu do futuro político, né, pensando nisso, é que é aquele momento que empresários que nós deixamos, em algum momento, só na mão dos políticos. Nós não buscamos as informações, nós não fomos atrás, nós não fizemos todas as reuniões, eles vinham aqui com algumas informações, a gente aplaudia, ficava feliz, e no final não acontecia nada. A partir do momento que a gente realmente começou a se envolver, a estudar as informações, aí através do papel do Kleber, de estudar tudo o que acontecia, aí a gente começou realmente a mudar um pouco essa trajetória. Né? Eu sempre falo da associação em relação a toda a infraestrutura, porque de vez em quando a gente escuta assim, um político falando, mas isso vai lá em Chapecó, ou isso vai lá em Criciúma, ou isso vai em Blumenau. Eu falei, gente, Santa Catarina merece infraestrutura. Nós mandamos 60 bilhões, volta só 10 para a nossa região. Não, a gente tem que parar de ficar brigando entre nós por migalhas. Toda Santa Catarina merece uma infraestrutura muito melhor. A BR-470, nós vamos ainda penar muito por ela. Muito mesmo. Né? Nós ainda não temos o projeto de duplicação de Indaial até a 116. O governo federal ainda não startou para a gente fazer esse projeto. Então, a gente vai ficar pedindo duplicação. Uhum. A gente vai ter que primeiro pedir esse projeto, depois desse projeto, todas as outras etapas que precisam. Mas o futuro político depende da nossa participação. Quando a associação, a CIRS, traz um político para cá, e aí os empresários não vêm muitas vezes participar. Não adianta. Cara, sempre que tu falar que não adianta, eles adoram.
porque eles continuam no poder e a gente não resolve o nosso problema. Menos um, né? Menos um, exatamente. Então, quando eles vierem, venha não só para escutar o que ele tem para dizer, quais são os desafios dele também, porque também não é tão simples assim para eles, mas para você também poder questionar por que não acontece. É assim que a gente vai mudar a história da nossa BR-470 e de outras coisas de infraestrutura que a gente tem. É participando. É legal reclamar na rede social? É muito legal, algumas vezes até a gente consegue, mas na maioria não serve para nada. É quando você realmente resolve tirar a bunda da cadeira e vir nesses eventos, realmente ou aplaudir ou não, ou discutir, ou ficar indignado, porque por que não é feito diferente, que a gente vai mudar isso aí. Então, fica sempre o convite, né, Giovana? Quando nós trouxermos os políticos, né? Agora nós temos deputado federal, estadual, governador. Gente, essas pessoas provavelmente virão para cá. Precisamos estar ali, a gente vai tentar fazer eventos com esses candidatos e discutir quais são os planos deles e dar nossas temáticas, quais são o que a sociedade de Rio do Sul e do Alto Vale deseja que seja feito realmente. Para que eles não venham, de repente, com uma melhoria numa rua é importante? Claro, uma melhoria numa rua é importante, mas a ponte de Ibirama é mais importante. Nós precisamos priorizar, não tem dinheiro para tudo. Se a ponte de Ibirama cair, gente, isso vai ser um sufoco para nós, né? Então, assim, eu só quero te dizer, o futuro da nossa BR-470 depende mais da nossa participação política, que a gente se envolva, que a gente venha cobrar dessas pessoas e não só aplaudir quando eles trazem, de repente, algumas migalhas. É votar lá a reforma administrativa, tributária, é tornar o Brasil um país um pouco mais fácil de empreender, tá? O empreendedorismo, o empresário, ele é muito criticado porque as pessoas acham que eles são ricos, que eles não têm problema nenhum. Gente, 99% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas. A maioria desses caras, eles estão trabalhando lá no dia a dia e muitas vezes não tem nem o dinheiro suficiente para passar um mês. Eles têm que vender, né, para poder cumprir as obrigações do mês. Então, não sei em qual mundo vocês vivem, mas não é esse o mundo do empresário, né? Então, para as pessoas entenderem que é complicado realmente, mas se a gente conseguir se envolver, se a gente participar, se todos forem um pouco mais unidos, nossa, a gente pode fazer muita coisa diferente. É juntar forças e esforços, né? E não dizimar ainda mais confusão e discussão, Exatamente. Porque isso a gente já tem bastante. Já tem bastante, é isso mesmo. Então é isso. Jean, muito obrigada, viu, pela tua participação. Espero que você tenha aproveitado bastante o nosso bate-papo. E na próxima edição, então, a gente vai conversar com o Kleber Stasson, que hoje está na Condensul, e vai trazer, então, para a gente os principais temas relacionados às bandeiras da Associação Empresarial aqui de Rio do Sul. Mais uma vez, Jean, obrigada. Eu que agradeço. Obrigado a vocês.